Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho e você está no canal Encarada. Se você ainda não conhece o canal Encarada e não recebe os nossos vídeos com informação e bom humor, já larga o dedo no botão vermelho que está logo aqui embaixo e se inscreve ativando também o sininho de notificações para receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no YouTube. Mas o assunto de hoje é o retorno de Anderson Silva. Quem acompanha o nosso canal vê as lives que a gente faz, as transmissões ao vivo e também nos diversos vídeos que a gente tem subido aqui no canal Encarada. Muita gente tem perguntado quando o Anderson Silva volta ao UFC. Pois é, pô, se o Anderson Silva provou a inocência naquela palhaçada do doping, por que ele não voltou ainda? Bom, jovem, como sempre, se você procurasse se informar melhor, você saberia que o Anderson Silva estará liberado para lutar apenas a partir do dia 10 de novembro. É isso, o Anderson Silva conseguiu reduzir uma pena que podia ter sido de 4 anos de suspensão, ele conseguiu provar inocência no caso de doping que ele se envolveu no ano passado e teve com isso a pena reduzida para 1 ano, o que significa que ele estará liberado para lutar dentro do octógono do UFC a partir do dia 10 de novembro. E ele deu essa semana uma pista de que o seu retorno deve acontecer em dezembro ainda desse ano. Segundo a AG Fight, durante uma live no Instagram, o Anderson respondeu a pergunta de alguns fãs que queriam exatamente saber quando que ele volta ao octógono e a resposta dele foi a seguinte: acho que em dezembro, galera, em dezembro a gente volta a lutar. Bom, então se a volta do Anderson Silva acontecer em dezembro, ele tem 4 destinos possíveis. O retorno do Anderson pode acontecer no dia 1º de dezembro, quando acontece o UFC Fight Night em Adelaide, na Austrália. Ele pode voltar também no UFC 231, que acontece no dia 8 de dezembro, no Canadá. Tem também uma outra opção para o Anderson, que é o dia 15 de dezembro, quando acontece o UFC Fight Night em Milwaukee, nos Estados Unidos. E para fechar o ano a gente vai ter o UFC 232, dia 29 de dezembro, em Las Vegas. Ou seja, se o Anderson Silva voltar em dezembro, essas são as 4 opções que ele tem de local e data de eventos. Ah, legal, fera, maneiro, mas eu quero saber contra quem que a porrada vai comer. Bom, existem algumas poucas opções para o Anderson Silva na categoria dos médios, porque a divisão vive um momento único. Quase todos os lutadores do top 15 estão com lutas marcadas, então isso complica muito na hora de resolver qual será o próximo adversário do Anderson Silva quando ele voltar ao octógono. Para começar, é bom lembrar que o Kelvin Gastelum já está escalado para enfrentar o Robert Whittaker na próxima defesa de cinturão do atual campeão. Robert Whittaker está se recuperando de algumas lesões, deve demorar um pouquinho para voltar ainda, mas quando ele voltar, o Kelvin Gastelum provavelmente vai ser o nome a enfrentar. Aí depois, só no UFC 230, que acontece no dia 3 de novembro em Nova York, nós temos quase um GP da categoria dos médios. São várias lutas. Nós teremos aí Paulo Borrachinha contra Yoel Romero. Nós teremos Chris Weidman contra Luke Rockhold. A gente vai ter também Ronaldo Jacaré contra David Brandt. E recentemente foi anunciada a luta entre o Israel Adesanya contra o Derrick Bronson. Ou seja, o campeão e os 9 primeiros colocados no ranking da categoria dos médios estão com luta marcada. Sendo assim, resta então para o Anderson um desafio fora do top 10 da divisão dos médios. E para completar esse top 15 na categoria dos médios, nós temos aí o Brad Tavares, Antônio Cara de Sapato, Thiago Marreta, Uriah Hall, Elias Theodorou e Krzysztof Jotko. O Cara de Sapato e o Elias Theodorou, eles vão se enfrentar, eles já têm luta marcada nesse UFC São Paulo, que acontece dia 22 de setembro. E o Jotko tem luta marcada contra o Adam Yadiev no dia 15 de setembro no UFC Moscou, lá na Rússia. Ou seja, sobram então nessa brincadeira o Brad Tavares, o Thiago Marreta e o Uriah Hall. Não faz sentido nenhum o Anderson Silva enfrentar um brasileiro como o Thiago Marreta a essa altura da carreira, essa luta não teria sentido algum. Então as únicas opções possíveis para o retorno do Anderson seriam talvez aí o Brad Tavares e o Uriah Hall. E é bom lembrar que o Brad Tavares e o Uriah Hall vêm de derrotas. O Brad foi superado em julho desse ano pelo Israel Adesanya na decisão dos juízes e o Uriah Hall foi nocauteado contra o Paulo Borrachinha no UFC 226. E é bom lembrar que o Anderson Silva, no passado, quando estava procurando um rival para o seu retorno ao octógono, disse que não gostaria de enfrentar nenhum adversário que viesse de derrota. Já que ele venceu o Derrick Bronson em sua última luta, ele gostaria de enfrentar alguém vindo de vitória. Mas tá difícil na categoria. Então, diante de toda a dificuldade que o Anderson Silva vai ter para encontrar um rival para esse retorno ao octógono do UFC, o meu palpite é que ele vai acabar aceitando enfrentar o Uriah Hall por conta do casamento de estilos. O Uriah Hall é um lutador que, assim como o Anderson, gosta da trocação, tem golpes plásticos, o Anderson gosta desse tipo de desafio. E é bom lembrar também que o Anderson e o Uriah Hall já estiveram escalados para se enfrentarem no UFC 198, lá que aconteceu na Arena da Baixada. O confronto não aconteceu, o Anderson acabou tendo que sair às vésperas da luta por conta de complicações de saúde.
Então pode ser que esse confronto acabe acontecendo agora no UFC. Ih, mané, só luta bosta, hein? Não tem nenhuma super luta não pra rolar? Olha, eu acho bem difícil essa questão de super luta acontecer, por exemplo, contra o Georges St-Pierre, que é o nome que todo mundo sempre quis ver contra o Anderson Silva. Mas eu acho complicado porque o Georges St-Pierre já declarou que ele só volta a lutar, só pisa no octógono hoje em dia para fazer lutas que agreguem ao seu legado. E eu não sei o quanto agregaria ao legado do St-Pierre enfrentar o Anderson Silva nesse momento em fim de carreira. Eu acho que o GSP vai, na verdade, ele ficar esperando um pouquinho, principalmente a luta entre o Khabib Nurmagomedov contra o Conor McGregor, para tentar cavar uma chance pelo cinturão da categoria dos leves ou até uma super luta que possa render bastante dinheiro a ele. Um outro nome que interessaria o Anderson Silva certamente é o nome do Nick Diaz, né? Eles já se enfrentaram uma vez, o confronto acabou revertido para sem resultado por conta do doping dos dois. O Anderson caiu no doping, mas o Nick Diaz também caiu no doping por conta do uso de maconha. Então é possível que essa luta volte a acontecer. O problema é que o Nick Diaz é sempre uma incógnita, né? O cara sumiu desde que enfrentou o Anderson Silva, só publica vídeo nas redes sociais curtindo o pool party em Las Vegas. Então é difícil achar que em dezembro ele vai estar pronto para voltar numa revanche com o Anderson Silva. E para finalizar, só queria deixar no ar aqui uma sugestão, na verdade não é nem uma sugestão, uma possibilidade. Já que o Anderson não tem nenhum desafio concreto, um desafio bom para se enfrentar na categoria dos médios, ele pode acabar fazendo uma super luta nos meio pesados, algo que ele já fez por 3 vezes na sua carreira. E o próximo rival dele, por que não, poderia ser o último rival dele na categoria dos meio pesados, Daniel Cormier. É claro que essa altura seria uma ideia muito bizarra, mas se a gente parar para pensar, o Anderson precisa de um adversário decente para o seu retorno ao UFC, certo? E do outro lado, o Daniel Cormier precisa de uma defesa de cinturão lucrativa. Ele está no final da carreira, ele só deve fazer mais 2 lutas e uma delas é o Brock Lesnar nos pesados. Então, por que não defender o cinturão nos meio pesados contra um nome expressivo como o do Anderson Silva, que é muito mais nome do que todo o top 10 da categoria dos meio pesados. A gente já viu tanta coisa no UFC, né? Eu não duvido disso não. Mas eu quero saber de você, quem você gostaria de ver o Anderson Silva enfrentando no retorno ao octógono do UFC? Comenta aí.